Sim. Pois é, eu acho até que o Douglas pode contar para o senhor como é que teve início esse surto, né? Porque para cada pessoa, obviamente, é de um jeito, né, doutor Hildo? Pode ter início de uma forma mais abrupta, ou as mudanças podem ser percebidas de uma forma mais lenta ou gradual. Com ele, eu queria que ele contasse, narrasse um pouquinho, em breves palavras, como é que se deu isso, até para a gente poder entender. Está muito bem. Estávamos em 2004, em abril de 2004, eu estava numa reunião gerencial, é, numa cadeia de hotéis onde eu trabalhei, dediquei minha vida toda, e durante essa reunião, eu acho que aquela coisa da competitividade, do estresse, de tudo isso que tinha acontecido, eu comecei a ter o surto psicótico durante essa reunião, né? Eu fui surpreendido por um surto psicótico. Então, foi uma coisa muito séria, onde... O Douglas, só uma observação. Você não experimentou nenhum tipo de alucinação, a priori? Não, alucinação não. Eu tive delírio. Eu tive Pronto. delírio e aí eu trouxe coisas da minha vida. Por exemplo, no 11 de setembro eu estava a trabalho em Nova York. Eu testemunhei a queda das torres durante o 11 de setembro. Então, durante a minha confusão mental, durante o surto, que eu fiquei em surto 72 horas. Por 72 horas. Eu dirigi meu carro em surto, porque eu saí dessa reunião, as pessoas não completamente perceberam, e nem eu mesmo o que estava acontecendo. Então, dessa reunião eu saí, ainda fui para o meu hotel em uma outra cidade, voltei. Então, eu fiquei em surto 72 horas. E aí que eu digo que eu tive, e reconheço muito, a minha fé foi muito fortificada por toda a proteção providencial que eu tive, né? Durante o momento que eu estava totalmente sem as minhas faculdades ou com elas comprometidas, né? Ou, Douglas, gosto de pensar na ideia que você estava sendo dirigido, governado por outras faculdades que até então aguardavam no arquivo, Claro, né? pode ser, nunca não pensei por esse lado, mas Nós sabemos que nós somos uma somatória de experiências, uma somatória de encarnações e de personalidades. Então, quando você me diz que esse episódio da queda das Torres Gêmeas, para a sua experiência, foi o gatilho, porque, olha, quando nós temos um delírio, nós temos um processo que ele se dá mentalmente, que é diferente da alucinação, que ela começa, por isso que eu te perguntei, a alucinação começa pela alteração dos sentimentos. Então, eu ouço vozes, eu experimento queimação pelo corpo, uma série de sintomas, a alucinação dos cheiros. Para algumas pessoas, elas se sentem extremamente incomodadas com um cheiro que, para a dimensão de realidade que elas estão operando, de fato existe, e eu sempre sou partícipe da ideia de nunca desconsiderar a narrativa do paciente, mas de mergulhar nela. Então, nós estamos falando de um gatilho que, para você, foi registrado como uma situação traumática. exatamente, entre elas, né? O que eu falo é que ele não foi, o 11 de setembro não foi o gatilho, ele veio à tona durante o surto, né? Com ideias de delírio, de perseguição e etc., né? Mas os gatilhos é o que eu conto no livro, que é toda a minha jornada pessoal e que tem muito a ver com a sua história, com o seu programa do autoconhecimento. Eu tive que, fazer um mergulho profundo, né, e entender quais foram os gatilhos. Por exemplo, nessa descoberta, eu descobri que eu sentia a falta do meu pai e que eu tinha um pouco de obsessão pelo trabalho, pela falta do meu pai. E estava ligado com a ancestralidade, né? Também. Então, eu divido um pouco a parte medicamentosa e de cura em três pontos, que são muito conhecidos nossos, né? O primeiro é a parte
vamos dizer assim, dos remédios, né? A parte onde eu tive que tomar os remédios, tive que fazer as terapias e todo o acompanhamento. O segundo foi a parte que eu chamo filosófica, e são as mudanças de valores, as mudanças de hábitos, tudo que você. E aí eu ponho o epitáfio da música dos Titãs lá, eu devia ter chorado mais, visto só trabalhado menos, sabe? Eu conto tudo isso, que eu falo que é o filosófico. E o terceiro ponto é o ponto espiritual e providencial, onde ele remete essa relação de ancestralidade com o meu pai com a minha avó, e coisas que aconteceram no desligamento do papai, né? Que foi uma coisa, eu chamo de mística, que foi, imagina o senhor que eu fui fazer uma leitura eu fui fazer uma leitura de mapa astral, e aí a Sim. pessoa começava a falar: Saturno está te influenciando positivo, Saturno na posição 3 da casa 3 está se fazendo. E no meio dessa comunicação, da Conversa. leitura do meu mapa astral, a pessoa dizia assim para mim: você precisa buscar o seu pai, porque o seu pai desenvolveu um câncer por causa de mágoa, com relação à separação da sua mãe. E o papai, nessa época, vivia nos Estados Unidos. Então, eu Sim. tive essa reaproximação com meu pai, que foi uma coisa fantástica, eu conto no livro. Então, é um pouco. O autoconhecimento, que eu acho que é o âmago do que a autoiluminação é você entender quais foram esses gatilhos e trabalhar com ele num processo muito holístico. O Douglas, sabe que eu tive a oportunidade de me debruçar, né, sobre o conteúdo aí do teu livro, e o que me ocorreu? Vou dividir com você a minha leitura. Agora você está trazendo para todo o nosso público aqui essa observação em relação ao seu pai. Para quem não leu ainda, não acessou ainda o conteúdo, é importante. Mas veja, hoje o nosso Douglas Gonçalves escolheu como ofício servir, né? O seu trabalho é, por excelência, criar uma ambientação e condições para que as pessoas se sintam em casa, literalmente, né? Então, é o servir. Depois você faz essa observação de que você estava numa reunião e as coisas foram ficando tensas, ou seja, foi sendo cobrado. Você foi sendo cobrado. O episódio das Torres Gêmeas, simbolicamente, é assim: olha, quem deve morre. Quem deve é severamente punido. Né? Então, para ver uma série de símbolos que o seu inconsciente foi escolhendo para dizer para você assim: o Douglas, todos nós somos permeados por uma noção daquilo que nós queremos fazer e daquilo que nós devemos fazer. Quando você me diz assim: nossa, eu era um workaholic, eu trabalhava demais para mascarar uma situação emocional afetiva. Então, o trabalhar demais se constituía num mecanismo de fuga. E vem uma experiência como essa e diz para você: volta. Volta para a base, volta para o exercício do afeto, né? Que você está colocando aí na planilha do filosófico, de uma postura moral outra, diferenciada. Mas aí vou pensar assim: o Douglas, quem era que atuou no seu lugar parcialmente durante esse surto? Só posso crer que alguma outra personalidade que você já viveu, que exerceu um processo auto-obsessivo sobre a personalidade Douglas. Porque no que você foi se esquivando do exercício do amor e do amar, para essa outra personalidade, me parece ter sido um campo fértil. Porque quando eu entro em qualquer tipo de delírio, o que é que eu não tenho? O limite. Né? Quem não tem o limite pode fazer o que é gostoso, como qualquer criança, eu não penso em patologia, mas em processo, em detrimento do que é correto. Não é? Então, na sua trajetória, entre o mal maior, reconciliar-se com a família e com os valores,
e o mal menor, fazer o que era gostoso, durante 72 horas, muito provavelmente você viveu o que era gostoso, independente dos danos e desencontros, enfim, que isso possa ter gerado para os seus familiares, entende? É. Todos à sua volta sofreram, menos o Douglas. Exatamente. Naquele momento, exatamente. Um dos objetivos maiores de escrever e de colocar, tornar isso público, obviamente, a gente tem 3 objetivos com o livro. O primeiro, né, é exatamente quebrar um pouco, porque é um assunto tabu, não é? Qualquer assunto que envolve a saúde mental é um assunto tabu. Número 2 é informar as famílias, porque, obviamente, como o senhor está descrevendo, quando eu estava fora da minha realidade, a minha Sim. família não sabia o que estava acontecendo. A minha irmã pensou: será que o Douglas bebeu? Será que o Douglas usou droga? O que aconteceu? Imagina, eu estava voltando de uma reunião de negócios. Então, para informar as famílias. E número 3, o que o senhor comentou também, é para os médicos, né? No relato de um surto psicótico, porque grande parte das pessoas que passam por essa experiência, elas esquecem o que aconteceu, e no meu caso, escrever o próprio diário foi parte do tratamento, não é? E para que os médicos, para a gente tratar de um tratamento mais individualizado, mais humanizado, que se leve em consideração isso que o senhor acaba de comentar, né? O histórico do Douglas. Eu me debruçaria no histórico do Douglas. Qual é o histórico que esse indivíduo tem como pessoa, tá certo? Com efeito de ancestralidade e até o aspecto, e muito importante, o aspecto que eu chamo de místico espiritual, né? Quais são as crenças dessa pessoa também? O Douglas, quando a gente vai para um estudo da psicologia raiz, lá no meu irmão Freud, nos escritos e no legado literário que ele nos deixou, independente da natureza, da intensidade de um surto psicótico que o paciente esteja passando, ele não deixa de ser considerado como sujeito, né? A tua individualidade, eu olhando para o seu processo, prevalece. Hoje, o olhar que grande parte da nossa medicina tem, da nossa saúde tem, se você entrar num quadro como esse, você não responde por si. Então, não faz sentido que eu te considere nessa subjetividade. O que eu preciso é fazer uma intervenção clínica medicamentosa. Se você estiver muito agitado, eu te acalmo. Se você estiver muito letárgico, eu dou uma animadinha. Isso tudo via medicação. O que limita demais o que eu chamo da vontade, né? Porque se eu nego você como sujeito, eu não tenho o elemento da sua vontade fazendo parte do seu processo, aspas, gigantesca, de cura, no caso de uma psicose, de retorno, né? Do retorno deste quadro que você entrou. Se eu entro, é porque também saio. Exatamente. Né? É só uma alteração. Né? Mas, Douglas, convenhamos, se eu olho para a sua trajetória, o nível de exigência que você se impôs foi se tornando muito alto, porque o Douglas não se permitia nenhum tipo de prazer. Né? O Douglas se pautava por uma coisa chamada obrigação, honra. Né? E a questão do prazer estava completamente abolida da sua trajetória de vida.